vamos aqui iniciar com os tipos de variáveis. Dentro do Delphi nós temos variáveis do tipo inteira, né, do tipo string e do tipo float, né, o float. Mas, porém, aqui nós vamos fazer o seguinte, né, float ou double, nós utilizamos mais como double, tá joia? Temos aí do tipo char também, entre outros. Isso são o quê? Modelos de entrada de dados. Vocês vão entender um pouco mais a fundo no módulo avançado, onde nós, por exemplo, criaremos um banco de dados e cada campo do banco de dados vai receber um dado de entrada. Por exemplo, um código, geralmente ele é numérico, então ele vai receber do tipo inteiro. Um campo nome é do tipo de texto, então ele recebe aqui o tipo string. Um campo monetário, que pode ser, por exemplo, 10, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um double pode ser o quê? 10,50. Na verdade, no Delphi, já uma primeira dica, você não utiliza vírgula, você utiliza ponto para declaração de variáveis. É claro que depois, quando eu for utilizar, por exemplo, eu quero passar então R$10,50. Nós vamos aprender a converter isso aqui, né, que é o ponto padrão utilizado no Delphi, por uma vírgula. Então aí nós vamos utilizar, em vez de utilizar um double, nós vamos trabalhar com um string e futuramente converter ele em double. Existe muito, né, dessas conversões de variáveis. A string, por exemplo, ela pode ser aqui um nome. Ó. Isto é uma string. E aqui um inteiro é um valor único. Por exemplo, 10.000 não tem ponto e nem vírgula. É um número inteiro. São as três principais variáveis ou tipo de variáveis que nós temos aí, né, dentro do Delphi. Para declarar uma variável, vamos supor então que eu queira trabalhar agora com uma variável string, que vai guardar uma mensagem de boas-vindas quando o meu sistema abrir. Eu vou então declarar da seguinte forma. Eu vou criar aqui, iniciar com var, vou colocar o nome da variável, que pode ser qualquer nome. Obviamente, a gente costuma utilizar nomes para as variáveis referente àquilo que ela vai fazer. Então, por exemplo, uma variável que vai ficar exibindo mensagem, eu colocaria o nome dela de mensagem e atribuir ali aquela mensagem a ela. Vou criar aqui uma chamada x, ela vai ser do tipo string. Uma coisa importante, para você declarar, né, ou criar uma variável, você coloca aqui o nome dela, 2 pontos, e o tipo em que ela é. Você não pode deixar de definir o tipo. Então, ela é variável de nome x, que carrega ou vai guardar um conteúdo de texto, um conteúdo string. Depois, você vai atribuir o valor a essa variável. Então, eu vou falar que a minha variável x, ela recebe, não pode ser o igual, tá joia? Você vai utilizar os 2 pontos e o igual. Isso é Pascal, a linguagem Pascal. É diferente de todas as outras linguagens. Eu nunca vi uma linguagem de programação uma declaração dessa forma. No Pascal é feito desse jeito. Então, vou colocar ali 2 pontos igual. Colocar aqui, por exemplo, bem-vindos. Perfeito. Ah, e essa aspa simples, o que é isso? Toda vez que for string, que for texto, você vai passar entre aspas simples. Eu estou fazendo aqui justamente pelo tamanho, para facilitar para vocês entenderem. Beleza. Feito isso, depois do meu código, eu vou chamar, então, aquela variável. Eu posso utilizar, por exemplo, como é uma mensagem, existe um comando aí dentro do Delphi que chama showMessage. E aqui, eu, em vez de escrever a mensagem, eu só coloco a minha variável. Como ele vai interpretar que essa variável foi passada, declarada um valor para ela de bem-vindo, ele vai justamente executar uma mensagem com o texto aqui, bem-vindos, escrito. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Vamos entender agora aqui dentro do Delphi. Ó, eu tenho aqui a função, a procedure, que faz a criação do meu formulário. Eu quero que apareça essa mensagem ao iniciar? Sim. Ah, então eu tenho que fazer esta programação dentro aqui do meu código que faz a criação do formulário, que é entre aqui o begin e o end. As variáveis, elas são declaradas ou iniciadas antes mesmo do início do código, logo abaixo da função ou da procedure. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma procedure, eu posso também utilizar funções, tá joia? Não existem diferenças entre elas. Nós trabalharemos com as duas no decorrer do curso. Aqui eu vou falar então que a minha variável que eu estou criando, ela se chama x e é do tipo string. Posso fazer dessa forma junto ou posso fazer também separado. Eu costumo colocar mais separado para ficar fácil a visualização para vocês. Então, aqui eu declarei a minha variável. A declaração dela ou a criação dela é feita fora do campo aqui de código, do bloco de comando, que é o begin e o end. É feita logo após a criação da função ou da procedure.
Aqui dentro, aí sim, eu posso então atribuir para essa variável x um valor e continuar programando aqui para que ele exiba essa mensagem. Nós vamos fazer isso na próxima aula e fazer o teste e também criar algumas outras variáveis para que nós possamos trabalhar também com variáveis de outros tipos.